Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Bem-vindos a mais um culto da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Hoje é o nosso culto de Natal, onde nós estamos celebrando o nascimento do nosso Salvador, que é Cristo Senhor. Antes de começarmos, temos alguns breves avisos. Estamos entrando no período de final de ano, no começo de ano, então algumas das nossas atividades não vão estar acontecendo. As reuniões de oração de segunda e quarta-feira, que aconteciam segunda-feira à tarde, às 2h30 da tarde, e quarta-feira às 7h30 da noite, estão suspensas por enquanto. Quando retornarem, nós estaremos avisando por aqui ou pelos grupos da igreja. Nós continuamos tendo a nossa escola bíblica dominical todo domingo às 9h30 da manhã, na classe de adolescentes e de adultos no aplicativo Zoom, e a escola bíblica infantil aqui no YouTube, e o culto continua sendo também o virtual aqui no YouTube todo domingo às 7h da noite, e o culto presencial na igreja que fica aqui em Botucatu, na rua Castro Alves, número 510, na Vila Antártica. Se você deseja dizimar ou contribuir com ofertas para a nossa igreja, os dados bancários vão estar aparecendo aqui. Você também pode pegar esses dados aqui embaixo na descrição do vídeo. Nessa descrição também estão todos os nossos avisos, todas as músicas e referências bíblicas que foram faladas neste culto. Se você ainda não fez o seu login aqui no YouTube, faça o seu login, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, comente aqui pra gente também o que você tem achado, e desejamos a você um Feliz Natal, que você tenha muitas alegrias, mesmo diante de um ano tão atribulado que passamos, que o Senhor possa vir e acender a chama da esperança no nosso coração, a alegria que Ele nos traz da salvação, que o Senhor te abençoe e que você possa conosco cultuar a Deus, ao nascimento do nosso Salvador, que é Cristo Senhor. Mal suponha aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar, e por
Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com vocês. Nosso louvor de hoje é temático. Nós vamos falar sobre 3 vindes. Nosso Deus, se você não sabe, é o único Deus que veio até o homem trazer salvação. Em tantas outras religiões, o homem tem que se submeter, tem que fazer coisas, tem que ir atrás para obter algo. O nosso Deus veio até nós. E aqui nós vamos cantar sobre 3 vindes. Lá no livro de Lucas, no capítulo 2, diz assim: E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores um ao outro: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Hoje nós comemoramos o Natal. Apesar de não ser uma data oficial, nós lembramos do nascimento daquele que nos convidou a vir ver o nascimento dele. E já cantamos brevemente com os louvores do Inário e vamos cantar novamente que ninguém imaginava o que viria naquela luz que surgiu em Belém, no nascimento de Jesus. Mal suponha aquela gente em Belém quer ir para uma luz tão refulgente vai ali brilhar. É por anjos anunciado que os pastores logo vêm, que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos,
Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Glórias ao nome do nosso Senhor. Ele é digno de ser louvado, digno de ser adorado. E aí nós vamos para o nosso segundo vinde. Quando Jesus, já crescido, conversa com a mulher de Samaria no poço, e ela vem conversar sobre o lugar real da adoração. E lá em João, capítulo 4, versículo 23, Jesus diz para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nosso Senhor quer se relacionar conosco. Nosso Senhor quer e busca, procura adoradores. Nós estamos agora aqui, ou em casa, ou na igreja, adorando a um Deus que nós cremos que se fez carne, morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui adorando a um Deus vivo. Nós estamos vindo até a presença dele para adorá-lo em santidade, para louvar o nome dele, agradecer pelo sacrifício que ele fez, não só de morte, mas de se rebaixar a ser humano, como nós, viver a nossa vida para nos dar vida. Glórias ao nome do Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, salvado das alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que nasce, por amor pobre se Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor nos convida a estarmos vindo até o Senhor. O Senhor desceu até nós, ó Deus. O Senhor desceu até nós com a estrela de Belém. O Senhor nos chama para vir a Ti adorar-te, Senhor Deus. E o Senhor também nos chama para descansarmos nos Teus ombros, ó Pai. A Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, e nós Te damos graças, porque a mesma palavra que profetizou há mais de 2000 anos atrás a Tua vinda, conversa conosco hoje. E a mesma palavra que nos convida a rever o que aconteceu em Belém, é a palavra que nos convida a encontrar a Te encontrar quando adoramos, também nos convida a nos encontrarmos para colocarmos as nossas cargas diante do Senhor. O Senhor sabe o ano que estamos vivendo, as dificuldades que estamos passando, Senhor Deus. E o Senhor nos diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças nós te damos, Senhor, pela Tua palavra. Graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco até hoje. Graças nós te damos porque o Senhor está vivo, está no meio de nós, e é por isso que nós o adoramos, ó Pai, e queremos, ó Deus, colocar os nossos fardos, colocar, ó Deus, as nossas cargas, tudo o que temos sofrido, ó Pai, diante do Senhor. Nos ajuda num ano tão difícil, Senhor Deus, que possamos ressignificar, ó Deus, o Natal como um ciclo do Teu nascimento, como um ciclo, ó Deus, da Tua renovação em nossas vidas, ó Senhor, da Tua vida, ó Pai, que nasce em nós de novo, e que nós possamos ser renovados, ó Deus, através da Tua vida, em nome de Jesus. A mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, alívio vos darei. Tomai agora o meu jugo e aprendei de mim. Manso e humilde, e achareis descanso para o coração. Vinde a mim todos, vinde a mim todos, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, alívio vos darei.
porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Vinde a mim os pequeninos, vinde a mim os pecadores, cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim, todos, vinde a mim, todos, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos, vinde a mim, todos, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos, vinde a mim, todos, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ouça o Senhor a falar com você. Ouça a voz do Senhor agora. Vinde a mim, todos, vinde a mim, todos, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, Pai. Obrigada, Senhor, por ter enviado o seu Filho único até nós para nos salvar de nós mesmos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tanto amor que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá, porque é graça do Senhor. Que possamos entregar os nossos fardos, todo o nosso cansaço, tudo que temos vivido nesses tempos tão difíceis, que possamos entregar hoje ao Senhor. Ele está nos falando: vinde a mim, todos vós, entrega a mim o teu fardo, porque o jugo do Senhor é leve. Entrega. Isso Deus tem nos falado nessa noite. Senhor, obrigada. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez e faz por nós a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja encontrado pelo Senhor, que você vá em direção ao Senhor, louvando e bendizendo a Ele. E tenham todos um Feliz Natal, um ótimo final de ano. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe. Um Feliz Natal. Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração.
escolhida para trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia, um lindozinho apareceu e disse assim, ó: Papai do céu colocou um neném na tua barriga e ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o anjo também apareceu pro José e falou assim, ó: não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser bombeiro, se ele ia gostar de pizza, ele ia gostar de jogar bola, se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo, aqui não, vão embora. E Jesus não tinha nem um lugarzinho para nascer. O único lugar que eles acharam para ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta e até ser recebidos por alguém muito especial. Os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Aí apareceu lá no céu uma linda estrela brilhante. Ela chamou 3 reis magos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o filhinho de Deus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos para adorar Jesus. Eles corriam. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeira, estava cheinho de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa! Meus irmãos,
Nós estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a sua bênção, que a sua presença seja manifesta no nosso meio. Hoje que nós comemoramos o nosso culto de Natal, nós temos encontro virtual aqui, este culto online, nós também temos o nosso encontro na igreja, e nós estamos na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Getsemane, fazendo exercício neste mês de dezembro de focar a atenção de fato no Natal. Para muitos esta data significa apenas um feriado, uma oportunidade de estar em comunhão com a família, viajar para alguns tempos de descanso, mas infelizmente parece que até alguns cristãos têm se esquecido um pouco do verdadeiro significado do Natal, do envio que o Pai faz por amor a cada um de nós, o Pai que envia o seu Filho para que ele viesse a esse mundo, nascesse o Salvador, o nosso Senhor Jesus, e de fato ele vem para cumprir, né, a obra que o Pai havia designado a ele, a nossa redenção, o nosso perdão, o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos lembrar que de fato Natal é tempo de alegria, como nós vimos na semana passada, tempo de oportunidade, tempo de louvor a Deus e também tempo de buscarmos Jesus. Se muita gente ainda não conhece o significado verdadeiro do Natal, se muita gente não consegue fazer a ligação entre o Natal e Jesus, nós precisamos verificar que esse texto ele responde essas perguntas, né? Ele nos responde como nós encontramos Jesus. O texto que eu estou fazendo referência, peço para você acompanhar a leitura, é o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu vou ler os primeiros 12 versículos, acompanha a leitura, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Como encontrar Jesus? Se nós estamos na nossa comunidade dizendo que nós precisamos focar em Jesus, se nós entendemos, irmãos, que de fato o Natal tem a sua completa relação com Jesus, Natal é Jesus, é o nascimento do Messias, não apenas um tempo de festa, de luzinhas coloridas, mas como encontrá-lo? E esse texto, no capítulo 2, os primeiros 12 versos de Mateus, ele nos dá muitas dicas para isso. Eu gostaria de compartilhar algumas com vocês. A primeira dica que nós precisamos fazer para encontrar Jesus é andar na luz. A luz, como nós já vimos nas mensagens anteriores, faz referência a Jesus. E o verso 2 também. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Não tem como procurar Jesus nas trevas, mas sim unicamente na luz. A primeira coisa que tem que mudar na vida de quem procura Jesus é sair das trevas e andar na luz, né? Ou seja, trocando os termos, nós poderíamos dizer da seguinte maneira, irmãos: se eu quero encontrar Jesus, eu preciso de santificação na minha vida. A luz e trevas muitas vezes são termos usados na palavra do Senhor para exemplificar, para nos mostrar a questão da santidade de Deus.
Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 15 e 16, nos deixa essa ideia bem clara quando ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então não tem como procurar Jesus e não andar na luz. Não tem como uma pessoa querer ter comunhão com Ele e ao mesmo tempo andar em trevas. Isso é um contrassenso. E cada cristão, cada um de nós, deve também, como nós falamos na mensagem de domingo passado, entendendo que o Natal, dentre tanta coisa, é tempo de oportunidade, nós devemos também colocar a nossa vida, nós devemos também fazer uma reflexão, né, meticulosa sobre a nossa caminhada, se estamos caminhando em santidade ou não. Escrevendo sobre santidade, o pastor R.C. Sproul, ele diz algo muito interessante. Eu gostaria de ler um trecho de um livro dele falando sobre santidade. Ele diz o seguinte: a palavra bíblica santo tem dois significados distintos. O significado primário é separação ou distinção. Quando dizemos que Deus é santo, chamamos a atenção para a profunda diferença que existe entre Ele e todas as criaturas. Referimos-nos à majestade transcendente de Deus, sua augusta superioridade, em virtude do que Ele é digno de toda honra, reverência, adoração e louvor. Ele é distinto ou diferente de nós em sua glória. Quando a Bíblia fala de objetos santos, pessoas santas ou de tempo santo, ela se refere a coisas que foram postas à parte, consagradas ou diferenciadas pelo toque de Deus sobre elas. O solo onde Moisés estava em pé, perto da sarça ardente, era um solo santo. Por quê? Porque Deus estava presente ali de uma maneira especial. É a proximidade do divino que torna o ordinário subitamente extraordinário e torna aquilo que é comum em algo incomum. O significado secundário de santo, Sproul continua, se refere às ações puras e justas de Deus. Deus faz o que é certo, Ele nunca faz o que é errado. Deus sempre age de maneira certa, porque sua natureza é santa. Assim, podemos distinguir entre a justiça interna de Deus, sua natureza santa, e a justiça externa de Deus, suas opções. O que Sproul está dizendo? Ele está dizendo que para o cristão, santidade não é opção, é mandamento. Então, se nós entendemos que o Natal é Jesus, como estar com Jesus? Quando a gente olha para a nossa própria vida, e como pastor eu percebo isso, na minha vida e na vida dos meus irmãos também, muitas e muitas vezes pessoas se afastam da igreja. E via de regra, quando isso acontece, nós já pensamos: alguém na igreja cometeu algo contra essa pessoa, contra esse irmão, contra essa irmã. Nem sempre, às vezes a pessoa mesmo se afasta, porque a pessoa não está vivendo na luz. A pessoa tem o conhecimento teórico, vamos dizer assim, né, vamos chamar assim, de quem Jesus é, mas ela não está ali tendo uma vida com Ele, e a consciência a acusa. E os seus próprios pecados começam a ser um fardo pesado demais, e a pessoa se acha indigna de estar em comunhão com o Senhor e com a igreja. É um equívoco tremendo. A igreja é uma reunião de pecadores, de homens e mulheres que ainda lutam contra o pecado e muitas vezes fraquejam. E a gente precisa então da comunhão, nós precisamos então sempre estar com os olhos abertos para a nossa vida, fazendo uma reflexão para de fato andarmos em santidade, porque afinal é como Pedro diz: sejam santos, está escrito, porque eu sou santo. Então, em primeiro lugar, como encontrar Jesus, nós precisamos andar na luz. E em segundo lugar, para estarmos com Jesus, não apenas procurarmos, mas para andarmos com Ele, nós precisamos perseverar nas lutas. Veja aí na sua Bíblia, versos 3 e 4. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém, tendo ouvido acerca do nascimento do menino Jesus. Verso 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ou seja, Jesus ele foi perseguido por Herodes antes mesmo dele nascer. No seu nascimento ali, ele já era perseguido. Muitas criancinhas foram mortas por Herodes por causa do ódio que ele tinha por Jesus, por causa do medo que ele tinha da pessoa
do Messias. E durante toda a vida o Senhor Jesus foi perseguido. Nós sabemos disso, os evangelhos nos esclarecem, nos informam acerca disso. Da mesma forma, nós também devemos entender que provações fazem parte da nossa vida e nós não devemos fraquejar no sentido de entregar os pontos. Nós não devemos desistir da luta. Sabemos que, como a palavra diz, em Cristo Jesus, nele, através dele, através da obra dele, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo é mais do que vencedor. Venceu a própria morte. E aí, por exemplo, alguns textos que nos deixam essa ideia clara, essa ideia de perseverar no meio das lutas. Romanos 12:12, que nos diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E ainda Tiago 5:8, quando ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, olha só que interessante, né? Mesmo no seu nascimento, né, quando você pega um bebezinho recém-nascido, ele não sabe falar, ele não sabe nada, mas Jesus, né, nessa ocasião já era perseguido por Herodes. Muito interessante, né? E durante toda a sua vida, todas as perseguições, e ao mesmo tempo, mesmo assim, é um homem que sempre nos deu o exemplo de oração, o exemplo de dedicação à vontade do Pai, né? E um homem consolador também. Lembre, por exemplo, das suas palavras: venham a mim vocês que estão cansados e eu aliviarei vocês. A gente não deve desistir, né, diante das dificuldades, mas quem caminha com Jesus, quem encontra Jesus, persevera na luta, na aflição. Em terceiro lugar, terceira lição, para andarmos com Jesus, né, nós precisamos procurar as pessoas certas. Veja lá versos 4-6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Os magos e Herodes, eles procuraram de fato os doutores da lei para saber onde Jesus iria nascer. Não adiantaria perguntar para alguém que não tivesse o conhecimento do Antigo Testamento, da palavra de Deus. Assim, nós também, para caminhar com Jesus, para procurá-lo, né, e procurar uma vida de uma intimidade cada vez maior, nós precisamos também de pessoas que entendam a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu tenho aprendido o seguinte, a questão do discipulado. O discípulo é o irmão do meio. Você imagina uma família de 3 irmãos. Eu sou o primogênito, né, na casa dos meus pais. Eu sou o mais velho, depois eu tenho mais 2 irmãos. Mas o discípulo é como se ele fosse o irmão do meio. Por quê? Porque o irmão do meio sempre vai olhar para o irmão mais velho como alguém mais experiente, ao mesmo tempo que ele vai olhar para o irmão mais novo como menos experiente. Na igreja as coisas são assim. Tenha você 20, 40, 60, 80 ou 100 anos, você sempre vai encontrar o irmão mais velho. Nosso irmão mais velho é Jesus, mas ele é tão gracioso que ele nos presenteia com muitos outros irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa da igreja. A igreja é bênção na tua vida, porque nela existem pessoas que têm mais experiência com Deus, mais tempo de vida com Ele, mais tempo de conversão, pessoas que são sérias na sua caminhada, pessoas que buscam a Deus e têm intimidade com Ele, e nós aprendemos com esses nossos irmãos mais velhos, ao mesmo tempo em que nós estamos ali também tendo condição de ensinar a irmãos mais novos, pessoas que estão conhecendo a fé, pessoas que estão aprendendo sobre a palavra. E perceba então que nós precisamos procurar as pessoas certas. Nós sempre iremos precisar de irmãos mais velhos, né, de pessoas que vão funcionar na nossa vida, na nossa história, como mentores, como pessoas que nos abençoam, que acrescentam com o exemplo de vida e com a sabedoria delas nas nossas vidas. Eu tenho muitas pessoas assim, e nem todos são pastores. Existem pessoas muito simples, algumas que não sabem nem ler e escrever, mas é gente que tem experiência com Deus, e a gente precisa disso. Procure as pessoas certas. Em quarto lugar, para que a gente caminhe com Jesus, cuidado com as mentiras que o mundo conta. Olha o verso 8. O verso 8 diz assim: e enviando-os a Belém, disse-lhes, né, Herodes envia os magos a Belém e lhes diz:
ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Ou seja, Herodes mentiu, ele disse que ele queria também encontrar o menino para adorar ao menino, mas ele queria matá-lo. O mundo nos engana o tempo todo. O mundo diz que serve a Deus. É preciso muito cuidado para não sermos enganados. Você quer ver uma grande mentira que muitas vezes é tratada como uma verdade? O fato de que muitas pessoas que não conhecem o Evangelho pensam, ao mesmo tempo que elas não têm consciência disso, de que a teologia ela traz uma doutrina correta acerca da salvação de todas as pessoas, ou seja, a doutrina universalista, que diz que todos os homens, ao morrerem, irão para o céu. Então, por exemplo, a gente tem visto aí um ano muito difícil por conta da Covid. Muitas pessoas conhecidas, foram vítimas dessa doença terrível. Mas independentemente das suas obras durante a vida, se foram pessoas boas ou não, o que acontece? Quando você vê uma morte de alguém assim, as pessoas dizem assim: agora está no céu com Deus. E aí fazem desenhos, como se Deus fosse um velhinho com uma barba bem grande, assim, bem bonita, bem aparada, recebendo ele. Mas a palavra do Senhor diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós sabemos que o Evangelho nos conta que boas obras não salvam ninguém. O único Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Então, cuidado com as mentiras do mundo. Tem muita gente dizendo que nós não precisamos de igreja, e nós precisamos, porque nela nós encontramos os nossos irmãos mais velhos, mais experientes na fé. E mesmo que não encontrássemos, é desejo do Senhor. Vamos lembrar que a igreja é uma criação, um presente de Deus para nós. E ele diz na própria palavra que a igreja é um corpo, e cabeça deste corpo é Cristo. Ou que, de fato, usando o exemplo do casamento, nós somos a noiva, a igreja é a noiva, o noivo é Jesus. Então não tem como não precisar da igreja. Então cuidado com as mentiras do mundo. Quinta lição para andarmos com Deus: Deus vai sempre na nossa frente. Verso 9 diz: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. A estrela foi ali ordenada pelo Senhor para guiar os magos. Como a estrela que ia à frente dos magos até o local certo onde Jesus estava, e como o povo de Deus no deserto era guiado por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, assim também Deus nos guia até o fim. Olha o que Jesus diz em Mateus 28:20: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, caminhar com Jesus significa estar em uma posição de submissão a Ele. Ele está à nossa frente. E isso aqui, meus irmãos, é maravilhoso, porque nós precisamos abrir mão desse desejo dentro do nosso coração de controle. Nós não controlamos a nossa vida, nós não sabemos o que sucederá amanhã. Então, por um lado, nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. Em algumas passagens ela vai nos exortar: sejam pacientes, sejam perseverantes, sejam também cuidadosos, mas ao mesmo tempo ela nos deixa a ideia muito clara de que nós não temos o controle de tudo nas nossas mãos. Ao mesmo tempo, não temos o controle. Por quê? Porque quem tem o controle está à frente, é Jesus. Então o Senhor, Ele vai na nossa frente. Ainda a sexta lição, nós temos mais duas. Caminhar com Jesus significa que nós teremos grande alegria. Veja o verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Os magos ficaram muito felizes e alegres por verem Jesus. E nós também recebemos uma alegria no Espírito Santo. Alegria esta que ninguém pode nos tirar. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a aplicação, a aplicabilidade da palavra do Senhor, que é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos alegra, que nos faz crer verdadeiramente em Cristo Jesus, como Deus que se fez carne habitou entre nós, o Logos divino, como nós vimos algumas semanas atrás no prólogo joanino, início do Evangelho de João.
Então nós precisamos também, irmãos, saber que caminhar com o Senhor significa uma vida de grande alegria. A nossa alegria não deve estar em coisas. Nós temos objetos. Se você olhar atrás de mim, né, livros, e muitas vezes as pessoas brincam com os pastores: olha, cuidado para vocês não amarem mais os livros do que, né, as pessoas. Mas não apenas livros, as pessoas amam carros, as pessoas amam dinheiro e aquilo que o dinheiro pode comprar, mas a nossa alegria não deve estar nessas coisas, porque essas coisas são enganosas, elas são passageiras, elas não têm valor. O que tem valor, né, é nós olharmos para a palavra do Senhor e entendermos que o Espírito Santo faz com que essa palavra seja aplicada, seja entendida por cada um de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E a última lição para nós refletirmos aqui nesse momento de culto é que nós devemos também, irmãos, entender que Natal é um tempo de andar com Jesus e nós precisamos oferecer algo a Ele. Olha lá, verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Alguns teólogos vão entender que o ouro ele foi entregue ali porque ele representa o quê? Representa que Jesus é o Rei dos Reis. É uma representação para afirmar que Jesus é o Rei dos Reis. Que o incenso ele foi entregue ali exemplificando, explicando que Jesus é o sumo sacerdote de todos. E mirra porque o Senhor é profeta. Ele deu a vida por nós e nós também devemos entregar a nossa vida por Ele. Nós devemos ser fiéis, irmãos, a tudo que Ele nos ordena na sua palavra. Fiéis não apenas em questões que são questões do pensamento, né, questões que não são palpáveis, mas fiéis em tudo na nossa vida, inclusive nos dízimos, ofertas, em tudo que nós temos, sendo bons administradores, sendo generosos, né, ofertando, auxiliando, ajudando, como Tiago vai dizer, aqueles que não têm. Né, esta é a verdadeira religião, ele vai dizer. Então nós precisamos também oferecer algo ao Senhor. O Senhor ofereceu a própria vida por nós. Esse é o significado do Natal. Natal significa que um povo que não merecia compaixão, teve compaixão da parte de Deus. E que nós possamos, irmãos, à luz desse texto, lembrar que nós precisamos então refletir, trazer essa reflexão para andarmos com Jesus, procurarmos uma vida com Ele. E para a gente fazer um resumo de tudo, como encontrar Jesus então? Nós vimos em primeiro lugar andando na luz, em segundo lugar perseverando no meio das tentações e das lutas, em terceiro lugar procurando as pessoas certas, em quarto cuidando, né, com tudo que nós ouvimos, cuidado com as mentiras do mundo, que o mundo conta. Em quinto lugar, entendendo que Deus está na nossa frente. Em sexto lugar, entendendo que viver com Jesus, na companhia dele, é de fato uma grande alegria para nós. E em último lugar, oferecendo a nossa vida a Ele. E eu quero orar com você nesse momento para que a gente ofereça a nossa vida ao Senhor, de fato, de verdade, e que nós, neste ano novo que está chegando, de 2021, nós possamos viver para a honra e glória deles, do Senhor. Pai, obrigado que o Senhor tem nos abençoado, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, aqui neste culto de Natal, de procurar uma vida de intimidade maior com o Senhor. Obrigado por Jesus, ó Pai, pela sua obra, pela vinda dele a este mundo. Obrigado porque ele viveu aqui, ó Pai, a nossa semelhança, com a diferença de nunca haver cometido um pecado, e mesmo assim ele entregou a vida naquele madeiro, ó Pai, naquele madeiro que representava vergonha para as pessoas, para as famílias de quem perdia alguém, ó Pai, morto dessa maneira, mas o Senhor fez tudo isso por amor a nós. Ajuda-nos, abençoa-nos, faz-nos, ó Pai, homens e mulheres que oferecem a própria vida ao Senhor, em gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Eu desejo a todos vocês que estão me ouvindo um Feliz Natal, um Natal abençoado. Nós teremos nos próximos dias agora a ceia de Natal, cada um com a sua família. Aproveite esses momentos, use máscara, né?
cuidado, porque o Covid-19 ainda está aí, esse vírus tão triste, tão muitas vezes danoso e até letal, mas o Senhor também está conosco. Então aqui a gente tome os nossos cuidados, vamos obedecer a Bíblia e sermos prudentes, mas ao mesmo tempo confiar que o Senhor está conosco e que Ele é a nossa força, Ele quem nos livra. Desejo a você, em nome da minha família, que o Senhor te abençoe, que Jesus esteja com você e que em nome dele você tenha um Feliz Natal. Que o Senhor te abençoe e te guarde.